Marcos capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envia diante da tua face o mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo do arrependimento, para a remissão dos pecados. E saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Quando nós nos prontificamos, ou nos interessamos a direcionar por evento do acontecimento redentivo que se cumpriu em Jesus, há uma orientação da parte dele, de exigências que precisam ser obedecidas e cumpridas para que aquilo que aconteceu historicamente lá atrás se estenda para nós, mas dentro de uma experiência viva, real, não teórica. Que diremos que existe uma perspectiva histórica do que Jesus foi, como fato histórico, e aquela outra realidade para a experiência do homem, de ter um encontro com ele, e obviamente viver nele, e na sua vontade, experiências que testemunhem e testifiquem redenção. O entendimento é que esse encontro com Jesus é sobrenatural, pessoal e individual. O meu entendimento é que ele não acontece dentro da igreja, ele acontece dentro da intimidade. A intimidade não vem primeiro, o real não vem primeiro, os fatos e as testificações dele na individualidade e na intimidade do ser humano também não. Eu entendo que é necessário que o homem primeiro tenha um encontro com ele dentro da história, daquilo que se confirma na história, e trabalhar isso e aceitar isso para que então alguma coisa dentro do mundo real, sobrenatural, individual, íntimo aconteça. Então eu vou falar sobre ministério de preparação, porque tudo que eu vou dizer aqui é bíblico, eu vou te provar. Alguns cultos atrás o pastor disse aos irmãos que a igreja tem um ministério dentro do chamado de Cristo, padrão para cumprir. Então nós temos um procedimento de acolher pessoas aqui como foi ordenado e testemunhado por ele. E nós temos que seguir a orientação. Então se nós formos fazer o levantamento histórico daquilo que ele testemunhou, e a priori também do que ele pediu aos discípulos, a igreja não foi instituída para servir a homens, mas a ele e o seu propósito de reino. Então, aqueles que estão aqui vão ter que entender isso. Que a perspectiva ou a expectativa do que nós vamos ensinar, falar ao teu conhecimento ou formação, não condiz com você mesmo, nem comigo e nem com ninguém, ou sequer alguma tradição. São elementos teológicos que estão ali, dentro da autorrevelação dele, que precisam ser trazidos de púlpito, à consciência daqueles que estão aqui, ou em um outro momento que o propósito for esse, pregação, para que essa consciência do que Deus requer pela entrega do Filho, seja formada e implantada dentro de cada um que está aqui. Então corre-se o risco, eu e você, de não termos uma aceitação ou um interesse de busca histórico por aquilo que Jesus foi, a nível de doutrina e teologia, que quer dizer que se isso for rejeitado por você, a luz que desceu, duvido muito que você vai ter um encontro com ele. Então, a igreja salva? Não, ela não salva. Ela leva as pessoas para o céu? Não, nenhum líder também. Mas ela é essencial e importante para preparar e discipular aqueles que estão aqui a ter um encontro individual com Cristo. Eu sei que aqui nesse mundo não tem igreja perfeita, mas a igreja que ele instituiu é. E nós temos que ser a continuidade daquilo ali. Então, se eu não tiver um procedimento correto e legítimo no que eu falo aqui em cima desse púlpito, eu posso te comprometer no andamento desse processo do teu encontro com Cristo, dado que eu ensino, dado que eu falo. Por que o pastor estou dizendo isso aos irmãos? Porque antes que a encarnação do Filho de Deus se cumprisse e acontecesse na história, dentro daquela panorâmica redentiva e messiânica que a gente ensina em seminário para vocês, antes que a encarnação se cumprisse, Deus ele teve preocupação de enviar alguém adiante da face do Filho, dele.
com missão e ministério específico. Que todos leram comigo e sabem aqui que é João Batista. E o que há sobre esse homem, sobre a missão dele, sobre o ministério dele, que está intimamente ligado com Jesus. E, obviamente, nos interessa saber por quê. Mas eu queria começar por esse primeiro ponto que Marcos, no versículo 1, ele fala, né? O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O princípio. Evangelho para nós é o advento da encarnação do Filho de Deus. Não são narrativas. Não são poesias. Não são pensamentos. Não são alusões. São fatos testemunhados que se cumpriram e aconteceram na figura de Jesus, que chegaram para nós como informação. Mas, a princípio, Evangelho para nós é ação e resultado. Deus se prontificando, se encarnar pelo Filho, publicamente e historicamente perante os homens, e fazendo com que esta encarnação assuma um nível e uma posição de advento divino para cumprir tudo aquilo que estava previsto pelo verdadeiro Messias. Então, quando Marcos ele diz o Filho de Deus, ele se refere ao Messias prometido. E eu queria começar por esse primeiro ponto. Antes de João se prontificar a fazer o que ele fez, qual era a expectativa? A expectativa era que o Messias se manifestasse publicamente. A atenção se voltava para essa esperança, a pessoa dele e a identidade dele. Então, quando João estava lá para executar a sua missão e o seu ministério, que também foi profetizado, a atenção de Deus não se voltava para aquele homem, para o que ele ia trabalhar, mas para essa realidade. Todos vão conhecer quem é o Messias. Então, quando a gente fala de batismo, quando a gente fala de experiência, quando a gente fala de obediência, quando a gente fala de liturgia, nós falamos de uma consequência, de um andamento e um desenvolvimento de consagração para aquele que agora identifica quem é o Messias. Identifica ou tem a identidade de quem é o Salvador. Eu vou explicar melhor. O objetivo de Deus com João ali não era dar experiência para as pessoas. O objetivo de Deus ali era trazer o Filho. Então a expectativa é a pessoa do Filho de Deus. Não é a experiência e a prática religiosa. Não é o que vai ser vivido liturgicamente pelas pessoas. Então João, se ele tiver que ser lembrado pela igreja e estudado intimamente com Cristo, a sua posição precisa ser legítima. E a posição dele ali não era a da centralidade, nem a dele e nem do que ele ia fazer. Porque, como disse aqui, o objetivo central de Deus era que o Filho se encarnasse, se manifestasse publicamente, fosse conhecido. Há uma diferença, pastor? Sim. Porque quando você perde essa objetividade e esse interesse pela pessoa e pela identidade do Messias e do Cristo, você transforma todos os ensinamentos dessa Bíblia aí numa religião. Passa a não ser ele, a moral. Passa a não ser ele, passa a ser a ética. Passa a não ser ele, o Cristo. Passa a ser isso, uma obstinação que você tem por religião. Eu conheço muitas pessoas que estão hoje no meio evangélico, que ingressaram com esse interesse de procurar e buscar uma reputação religiosa, da qual precisam para se exaltar, ou para serem reconhecidas. Aqui tem um sentido contrário. Se trata dele, não de você e nem da tua experiência. E João estava lá para certificar o quê? Que esses preparativos iam ser feitos. Que os homens iam entender e compreender o que precisaria trabalhar, agregar para si mesmo,
para que quando o Cristo se manifestasse publicamente, eles estivessem prontos para recebê-lo. Por isso, o ministério da preparação. Porque existe uma trajetória do pecador, do homem, até chegar a Cristo, que precisa ser vivida e compreendida. Digo, para chegar até a fé. Existe uma trajetória e um requisito de trajetória que todos precisam viver. Então muita gente fala, eu aceitei Jesus, mas não aceitou coisa nenhuma. Porque o nome dele está sendo usado, como também os seus ensinamentos, para construir uma perspectiva religiosa, da qual o homem possa se engrandecer e se gabar por isso. Então diríamos, nós não queremos a moral, nós não queremos a ética, nós não queremos a santidade, nós não queremos a vida correta. Nós queremos a pessoa, a identidade da pessoa que veio nos salvar, da qual estamos presos numa dívida com isso, e precisamos ser gratos e corresponder a isso, porque o plano é esse, o princípio é ele, não é o batismo, o princípio é ele, e o que ele fez, e não as outras coisas. Então, se você pensou nas outras coisas e esqueceu dele, você não se salvou. E muita gente tem tendência a adiantar esse interesse de encontrar no batismo a melhor vida, ou a vida mais fácil, ou a vida recuperada, e o objetivo nunca foi esse. O objetivo nunca foi a experiência, nunca foi a prática daquelas coisas que ele ensinou. Sempre foi recebê-lo e aceitá-lo na sua originalidade, na sua identidade real. E eu tenho certeza que muitos que estão me ouvindo aqui nunca se questionaram a respeito disso. Será que você crê mesmo? Será que você o recebeu? Será que sempre foi esse objetivo? Ele existir? Será que você também não é mais um explorador que pegou a Bíblia na mão para obter ensinamentos da qual você pudesse construir em você mesmo a expectativa disso, de uma pessoa que Deus se agrada dela, de alguém que vive uma vida correta e santa e atingiu a grandeza do mérito, da qual vai poder receber de Deus graças, ações, benefícios, mediante alcance de mérito e sacrifício próprio. É uma tendência da religião, investir no ser humano e fazer ele ser alguém. Aqui, o princípio é a encarnação. O princípio é o Filho de Deus. Ele vem primeiro. Se ele não vem, nós não existimos na graça. Nós não existimos no plano da misericórdia. Nós não existimos. João estava lá por causa dele, não por causa do batismo. Ele estava lá não por causa do arrependimento, ou de querer aplicar correção nas pessoas que o procuravam, ou de dar a elas esperança de um perdão, de uma remissão que precisavam. Ele estava lá por causa dele, que quer dizer para servi-lo, para se sujeitar a ele, como também as suas exigências. Lucas 1, verso 35, vamos lá. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. A expectativa e a perspectiva é essa. E a identidade do Messias e o reconhecimento dele. Não é a religião, é o evangelho. Não é a religião, não é a experiência do homem com Deus. É a aparição daquele que vai representar o pecador. A igreja está me ouvindo? Não é a religião. Religião tem outra ciência. A ciência da religião é inata. E religião foi moldada, trabalhada e construída para atender o homem e as suas necessidades e colocá-lo na centralidade da atenção. O que eu quero dizer?
de fazer ele ser alguém, alguma coisa. Evangelho tem outra ciência. A ação ali é Deus. E o resultado também. Ele é o autor da providência. E os atributos dessa revelação são dele. O Filho se encarna, porque ele permite, porque ele provê, porque ele trabalha para tornar isso possível. E havia lá, no momento da aparição e encarnação do Cristo, alguém que iria recepcioná-lo e atendê-lo com um serviço importante que entendemos que a igreja representa aqui agora. E que eu vou pregar sobre isso. Mas o princípio, eu estou sentindo Deus. Não. Depois que eu comecei a ir na igreja, a minha vida mudou. Depois que eu comecei a ir na igreja, tudo começou a dar certo na minha vida. O princípio não é esse. Eu acredito que a ciência humana pode, de certa forma, beneficiar o homem. Não redentivamente, mas pode colaborar e ajudar para que ele seja alguém melhor. Eu não estou dizendo que tudo na religião é desprezível. Mas a definição do evangelho é: só existe uma verdade que salva. E a raiz dela tem que ser Deus, não pode ser o homem. E a superioridade do evangelho sobre a religião é ciência, é autoria. E nós temos que discernir isso, contrastar isso, frente aos pensamentos, frente à opinião, porque muita gente se baseia nisso. Até hoje eu estava refutando uma pessoa num comentário de que o impactante para a sociedade, no que diz respeito à igreja, é a transformação daqueles que estão aqui. Balela! Mentira! Ou você é burro ou você quer se fazer de burro. Nunca foi a transformação, o impacto de Deus para esse mundo. Sempre foi a identidade e a pessoa daquele que ele escolheu e enviou. Você me desculpa. Nunca foi esse propósito e esse objetivo de que a sociedade seja impactada pela transformação daqueles que passam por aqui. É a identidade do nosso Senhor e a pregação dele. É diferente. Eu vou trabalhar melhor isso com você. Comecei a ir na igreja e parei de fumar. Comecei a ir na igreja e não vou mais na noitada. E eles começam a narrar, né, esse acontecimento de atingir certa moral e dignidade perdida, honra perdida, para querer dizer que aquilo que está acontecendo com ele na sua experiência é o fator principal. É a premissa, é o princípio. É a objetividade de Deus. Nós temos que sentir esse peso aqui. Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho. E essa ação e esse resultado pesa sobre nós porque nós estamos aqui devido a isso. Então eu quero dizer que o que impacta mais a sociedade não é o bom cidadão que eu sou. É a identidade que eu trago sobre mim. E sobre o que eu faço. Que é cristocêntrica. Que é messiânica, que é redentiva. E te garanto, meu amigo, se você assumir esse evangelho na tua vida, muito evangélico não vai gostar de você. Como muita gente não gosta dessa igreja aqui. Entendeu? Porque eles tiveram uma formação deformada. Entendeu? E mais, e preparada para atender os requisitos culturais de época. E harmonizar com as outras religiões esse pensamento. Nós temos princípios e valores. E vão para o inferno com princípios e valores, porque o objetivo nunca foi esse. O objetivo sempre foi que a identidade e a pessoa do Cristo seja confirmada na tua vida. E você possa testificar isso. Eu tive esse encontro. E ainda me encontro nele. Então muita gente entra para dentro da igreja, senta aqui e não tem isso. Ele tem a liturgia, ele tem os ensinamentos, ele tem a prática, ele tem os costumes, ele guarda a tradição. Mas ele não tem o encontro íntimo,
individual, verdadeiro, pessoal com Cristo. Por culpa dele, ora por culpa daqueles também que o orientam. Então, a expectativa e a perspectiva de Deus sempre foi que todos conhecessem o seu Filho. E João estava ali para trabalhar os preparativos desse encontro.